Abra sua Bíblia no Salmo 100. Todos abriram? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Você pode repetir comigo? Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Aleluia. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Vamos repetir o último versículo? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar. O salmista Davi, ele nos dá uma receitinha tão básica, pelo qual eu e você devemos entrar na presença de Deus. E estar na presença de Deus. Permanecer na presença de Deus. Como nós podemos observar aqui, queridos, o que é falado, o que ele fala aqui é imperativo. Rendei graças ao Senhor. Porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele não está dizendo rendei graças ao Senhor porque eu tenho coisas boas, porque eu estou feliz, porque... Não. Ele diz rendei graças ao Senhor por um motivo. Porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração, a sua fidelidade. Olhe aí para o seu irmão e diga, o seu Deus é fiel. Talvez você pode dizer aí no seu coração, né? Muitas vezes os religiosos de plantão, eles dizem assim, mas eu tenho que sentir no meu coração. Como eu disse para você, é imperativo, é uma ordem. Eu não tenho que sentir no meu coração. Ações de graças, ela deve ser um estilo de vida. Amém, queridos? Eu não tenho que sentir. Mas eu tenho que prestar ao Senhor um louvor e uma adoração racional. Entendendo quem Ele é. Quem Ele é e o que Ele fez por mim. Independente do que Ele vai fazer. Ou deixar de fazer. A gratidão, queridos, ela revela um coração que ama Deus, um coração que entende a obra de Deus. O contrário de gratidão é o quê? Pois eu vou dizer para você que a ingratidão, ela revela uma natureza pecaminosa. Se eu sou ingrato, eu tenho uma natureza pecaminosa. E como a ingratidão tem crescido, não é verdade? Você quer ver se realmente quem é ingrato tem uma natureza pecaminosa? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, verso 21. Olha aí para o seu irmão e diga assim, eu não vou ter mais uma natureza pecaminosa e rebelde. O ingrato, ele tem uma natureza pecaminosa e rebelde. Romanos capítulo 1, verso 21. Quando você abrir, dê um glória a Deus, bem pentecostal, aquele glória a Deus que abala os céus.
Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram o quê? Graças. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Na medida que o tempo passa, queridos, os homens, isso é algo que está acontecendo naturalmente. Os homens têm se tornado cada vez, quando eu falo homem, é o gênero humano. Eu explico isso sempre, porque um dia alguém falou assim para mim, porque a pastora é mulher, ela prega só contra os homens. Né? Pastora vai lá para falar mal dos homens. Misericórdia. Então eu tenho que falar sempre que eu estou falando. E o tempo vai passando, está se abreviando a volta de Jesus. E cada vez mais, o ser humano tem sido cada vez mais ingrato. Vamos ver segundo a palavra de Deus? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 e 2, diz assim: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Você crê que nós estamos vivendo os últimos dias? Crê? Amém? Está todo mundo acordado? Todo mundo dormiu bem? E a palavra de Deus diz que nesses últimos dias, os homens vão estar voltados para si mesmo. Vão valorizar a si mesmo. Mas em nome de Jesus, esta não é e não será a nossa realidade. Amém, queridos? Não é e não será a nossa realidade. Amados, como eu falei antes, a gratidão, ela é um estilo de vida, baseado na dependência divina. Quando nós nos baseamos na dependência divina e respeitamos a soberania de Deus nas nossas vidas, nós somos gratos em todo o tempo. Em todo o tempo. Eu gosto muito daquela música que diz: se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E o propósito dele não vai mudar. Mas muitas vezes nós fazemos igual criança birrenta. Sabe a criança que pede uma bicicleta para o pai, e o pai não dá porque sabe que se der aquela bicicleta naquela hora para ele, ele não sabe andar, ele vai cair. E aí a criança faz bico, chora, esperneia, se tranca no quarto, grita, chora, chora. Às vezes a gente não faz assim com Deus. A criança nunca olha para o pai e diz assim: obrigado, pai. Muito obrigada, porque o Senhor está cuidando de mim. O Senhor sabe que se eu pegar uma bicicleta agora, eu vou cair. Então, muitas vezes, Deus não nos dá aquilo que nós estamos ali insistentemente pedindo para Ele, naquele momento, porque Deus sabe que se Ele fizer aquilo e nos der aquilo, é a nossa queda, é a nossa ruína. Deus está trabalhando conosco, está esperando nós amadurecermos, nós crescermos, nós entendermos o propósito dele na nossa vida. Mas nós pegamos as nossas causas e falamos assim: eu jejuei, eu orei e Deus não me deu. E aí levamos uma vida de choro e às vezes deixa até de vir na igreja. Deixa de ler Bíblia, deixa de orar. Não é verdade? Nós precisamos entender que nós somos gratos a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz por nós na hora que nós queremos ou deixamos de querer. Ele é Deus e a natureza dele não vai mudar. O propósito dele não
vai mudar. E quando eu aplico ações de graça na minha vida, como um princípio, como um estilo de vida, eu estou dizendo: Senhor, eu dependo de Ti e eu respeito a Tua soberania na minha vida. Nós precisamos ser gratos, querido. Muitas vezes a ingratidão que nós temos com a nossa família, com os nossos parentes. Amados, hoje, muitas vezes um pai pega o carro, leva o filho na escola, um frio doido, ele podia estar lá no ponto de ônibus, esperando o ônibus, porque passa o ônibus da escola. Abençoadinho, às vezes sai do carro, não tem nem a coragem de falar: muito obrigada, pai. Muito obrigada. Por isso, a geração está cada vez mais ingrata. Mais ingrata. Você faz alguma coisa para alguém e a pessoa fala assim: ah, muito obrigado. Mas daqui a 5 minutos ela já esqueceu o que você fez. E você já viu aquele ditado que diz assim: faça 99 bem feita. Se você fizer uma que não agrada, você não é bom. Não é assim? E às vezes a gente transfere isso para Deus. Nós transferimos isso para Deus. O ar que eu estou respirando agora, o fôlego de vida que eu tenho, vem de Deus. Amém? Isso já é um grande motivo de gratidão. Quando nós somos gratos dessa forma, nós não andamos ansiosos de coisa alguma. O nosso estilo de vida é o de Filipenses 4:6, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, súplica e ações de graças. Pela oração, pela súplica e pela ação de graça. Em tudo, em 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo para conosco. Em tudo dai graças. Ou seja, se ele fala em tudo, é nós nos enquadrarmos ali em Filipenses, quando Paulo diz assim: eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. E aí ele vai dizendo que ele aprendeu ter abundância, ter fartura, como ele também aprendeu a padecer pobreza, aprendeu nas lutas, nas tribulações, também nos livramentos. Quando nós entendemos esse princípio na nossa vida, nós damos graças em tudo. Vocês se lembram por que o povo de Israel padeceu no deserto por 40 anos? Por murmuração, por incredulidade. Porque quando nós não cremos em Deus como devemos crer, e na palavra de Deus como devemos crer, nós acabamos nos apavorando, murmurando, ficando de cara feia, andando assim: ó dor, ó céus, ó vida, ó situação. Pepe Legal que faz isso? É? Quem é que lembra do Pepe Legal? Gente, vocês não têm coragem de levantar a mão, por quê? Não é do tempo de vocês? Ó dor, ó céus, ó vida. Assim é o crente ingrato, né? Tudo para ele não está bom. E o povo de Israel saiu do Egito com uma promessa de andar 40 dias apenas e entrar numa terra boa, uma terra que mana leite, uma terra que mana mel, terra de vides, de oliveira, uma terra que não havia nada de ruim nela. Deus dá toda uma promessa e diz: vocês vão herdar essa terra. E eram apenas 40 dias. Mas o povo, ao invés de olhar para Deus, ao invés de olhar para a promessa de Deus, olhou, sabe para onde? Para os gigantes que haviam na terra. O povo chorou. E a Bíblia diz que o povo infamou aqueles que foram
vigiar a terra, infamaram a terra. Ou seja, não valorizaram aquilo que Deus tinha prometido para eles. E a palavra de Deus diz que Deus acrescentou 1 ano a cada dia. Isso se tornou em 40 dias. E, infelizmente, muitos deles morreram no deserto. Queridos, muitas vezes se prega aí fora que crente que tem promessa não morre. Morre sim, isso não é bíblico. Morre sim. O povo que infamou a terra, o povo que não valorizou a promessa de Deus, morreu no deserto. Todos eles tinham a promessa. Tinha ou não tinha? Tinha? Todos eles tinham a promessa. Mas só entrou Josué e Calebe. Sabe por quê? Porque Josué e Calebe pulou na frente e disse: Eia, subamos! Os inimigos estão lá. As lutas são reais. Mas, se nós formos, nós vamos comer os nossos inimigos como pão. Sabe o que Josué e Calebe estavam dizendo? Eles estavam dizendo: quem são os gigantes? Quem são os inimigos perto de um Deus tão poderoso como o nosso Deus? O que são as lutas que você passa? O que são os gigantes que se levantam contra você? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a sua fidelidade de geração em geração. Ou seja, Ele é fiel. Ele não vai falhar com você e nem comigo. Essa tem que ser a nossa certeza. E quando nós temos essa certeza, nós somos gratos a Deus, até mesmo pelas lutas. Porque é nelas que nós crescemos. É nelas que nós somos aperfeiçoados. É nelas que nós amadurecemos. Amém, amados? Posso ouvir um amém? Glória a Deus, aleluia. E eu só vou conseguir ressaltar 2 atributos de Deus aqui. Eu queria colocar a fidelidade também, mas eu acho que o meu tempo não dá. Quero ressaltar 2 atributos do Senhor nesse salmo: a bondade de Deus e a misericórdia de Deus. Amém? Segundo o dicionário, bom, e a Bíblia diz que o Senhor é bom. É um adjetivo que corresponde plenamente ao que é exigido, desejado ou esperado quanto à sua natureza. E eu acredito que o dicionário de língua portuguesa dá a definição da palavra, mas nem se iguala à bondade de Deus. Porque aqui diz que é algo que é plenamente correspondido segundo o desejado. E a minha Bíblia diz que Ele faz infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou desejamos. Então, eu peguei essa definição de bom aqui no dicionário da língua portuguesa, mas a língua portuguesa não consegue expressar, pode expressar a bondade do Éder, da Marcele, da pastora Cris. A pastora Cris está, né? Pois é. Além de ser boa, ela é humilde. Não consegue expressar Deus nesse contexto aqui. Salmos 34:8, Davi diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ó, provai e vede
que o Senhor é bom e bem-aventurado o homem que nele se refugia. Se nós pedirmos para Deus abrir os nossos olhos espirituais, nós vamos contemplar a bondade de Deus em todo o tempo. E na nossa boca, no nosso coração, só vai ter ações de graças. Na nossa boca não vai ter aquele negócio de quando a gente levanta, está chovendo, você vai, ai caramba, está chovendo, eu tenho que trabalhar, está nevando, ai que frio. Não. Nós vamos levantar dizendo, esse é o dia que fez o Senhor, eu me alegro, eu me regozijo nele, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Amém? É um estilo de vida. Não é por causa da situação, e nós não vigiamos, nós murmuramos mesmo, está muito calor, a gente murmura, não é? Ai, que calor. Meu Deus, que calor. E ainda fala assim, é que calor infernal. Né? É assim mesmo. Está nevando? Ai, eu não aguento essa neve. Não vejo a hora que acabe essa neve. Meu Deus do céu. Nossa, chega. Já nevou que chega. Porque o nosso estilo de vida, a gente olha muito para a circunstância, a gente olha muito para a situação. Eu estou citando coisas assim bem simples, porque cada um de nós tem uma área na nossa vida que a gente ali, de vez em quando, dá uma murmuradinha, né? E aí a gente vai continuando no deserto e não entende por quê. Deve ser porque a pastora Cleusa não está orando por mim. Né? Pastora Marcelane vai passar 1 mês no Brasil e não ora por mim. Tira férias, fica lá com a família dela. Deve de ser. Queridos, nós muitas vezes julgamos Deus por nós mesmos. Nós somos bons só para quem é bom para nós. Não é? Se a pessoa é ruim para a gente, eu vou ser boa para ela, por quê? Né? Então, às vezes, a gente está fazendo tudo errado e pensa que Deus não vai ser bom conosco, porque nós estamos fazendo tudo errado. Deus é bom em todo o tempo. Amém? Segundo atributo, que nesse eu quero me demorar mais um pouquinho, é a misericórdia. Mas é o último, tá, gente? Eu já posso ver o sorriso na boca de todo mundo. Segundo o dicionário, misericórdia é um sentimento de compaixão, despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. Essa é a definição do nosso dicionário em português. A expressão misericórdia, no latim, é de origem latina, e é formada pela junção de miserere, preste atenção nisso, e cordis, que é coração. Então, é algo que vem do coração. É ter compaixão de coração. Amém? É um coração, e aqui é nós deixarmos Deus trabalhar no nosso coração. Porque muitas vezes nós até somos bons, mas não somos misericordiosos. E sabe por quê? Você sabe a diferença entre misericórdia e graça? Deus é o Deus que libera a graça dele sobre a nossa vida, e pela graça de Deus, nós fomos salvos. Pela graça de Deus nós podemos viver. O salmista Davi diz assim, a tua graça, Senhor, ela é melhor que a vida. Uma vida sem desfrutar da graça de Deus, ela é simplesmente um zumbi, porque ela não entende quem é Deus. E ela não entende quem ela é em Deus. E olhe, quem sabe o significado de graça? Favor imerecido. É Deus dando tudo para quem nada merece.
E misericórdia é Deus não dando castigo, não aplicando o castigo a quem merece. Você consegue entender isso? Pai e mãe entende isso. O filho fez algo errado, mas muito errado. E você fica com aquela raiva, você vai arrebentar esse menino hoje. Deixa aparecer na minha frente que eu vou pegar ele. Eu vou jogar ele na parede. Eu vou acabar com ele. Você fica assim. Ah, tia Tânia, eu faço isso. Só que o bichinho chega de repente e fala assim: me perdoa, mãe. Oh, mãe. Aí você chora junto. Aí você não tem coragem de fazer mais o que você ia fazer. Quando a criança vem, e geralmente os mais sabidos são assim, né? Sabe como chegar na mãe? Me perdoa, mãe. Ai. Você fez errado? Fiz, me perdoa. Aí pronto, acabou. Aí quebrou. Agora, Jesus disse: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. A natureza de Deus é a bondade de Deus e a misericórdia de Deus. Essa é a natureza divina. E Ele nos chamou do império das trevas e nos resgatou do reino da sua para o reino da sua maravilhosa luz. E se fez um só Espírito conosco, porque Ele quer que a nossa natureza seja a natureza dEle. Mas nós somos duros de coração. O povo duro, que é nós. Gostou do é nós? Queridos, uma das primeiras manifestações de um coração de pedra, transformado num coração de carne, é a pessoa ter um coração maleável, sensível, misericordioso. O crente que não é misericordioso tem algo errado com ele. Ele vai precisar rever como é que está ali dentro dele. Aquele crente que diz assim: eu sou bom demais, mas não pisa no meu calo, não. Né? Sou crente, mas não sou bobo. Já ouviu essa frase? Já ouvi demais. Eu já ouvi demais de eu falar: querido, olha, fulano fez isso, perdoa, libera. Ah, pastor, eu sou crente, mas não sou bobo, não. Sou burro, não. Só quero, querido, que você saiba uma coisa. Membro de igreja, crente, que não é misericordioso, que não aplica a misericórdia. E você tem que aplicar de uma forma prática, não é dizer, não, eu sou misericordioso. Crente que não é misericordioso, ele é o fariseu de hoje. Ele é a raça de víbora de hoje. Que João Batista olha e diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, raça de víbora. Eu só estou trazendo um ensinamento, amém, amados? Não vão cortar minha cabeça igual cortaram a de João Batista. Tenham misericórdia de mim. Misericórdia. Amados, Satanás mata o testemunho do crente. Mas mata quando consegue extrair a misericórdia da conduta do crente. Mata o testemunho. O nosso testemunho está baseado na nossa vida misericordiosa, na compaixão que nós temos. Nós vamos ser provados o tempo todo. O tempo todo nós vamos ser desafiados e provados. Posso ouvir um amém?
Às vezes a gente não fala, né? Ah, não tenho misericórdia não. Às vezes a gente não fala. Mas lá dentro, no fundo do coração, a gente diz, fulano vai pagar. Ah, vai. Quem que ele pensa que ele é? Não olhe mais na cara dele. Se ele estiver em tal lugar, eu não vou. Lá dentro do coração, aquilo está bombando. E nós não expressamos a misericórdia do Senhor na hora que nós somos provados. Nós não demonstramos, muitas vezes, uma vida misericordiosa. Evitamos o irmão, evitamos o contato. Sabe por quê? Porque eu não perdoei. A misericórdia, ela se manifesta através do perdão. Diga para o seu irmão aí. A misericórdia se manifesta através do perdão. E quando é que eu preciso perdoar? Quando a pessoa errou comigo. Se a pessoa não errou comigo, eu não preciso perdoar. É ou não é? Liberar graça, queridos, liberar perdão, é difícil mesmo. Aí a pessoa olha e fala assim, mas pastora, eu estou certa, por que eu tenho? É porque você está certa mesmo que você tem que perdoar, é porque você está certo mesmo que você tem que perdoar. Entende? Então, liberar graça, liberar perdão, é fruto de um coração misericordioso. Um coração cheio de compaixão. Um coração que vê o irmão errar e é uma mão para puxar o irmão daquilo. Isso é compaixão. Isso é misericórdia. Ai, Jesus Cristo. Não olhem para mim assim. Olha para o seu irmão e diga, a misericórdia perdoa o imperdoável. O imperdoável. Olha o que Jesus fala em Mateus 6,14. É muito sério, ele diz assim, se perdoardes aos homens, preste atenção, se perdoardes aos homens, diga se perdoardes aos homens, as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Então, você está vendo que há uma condição aqui. Agora você é crente. Não tem nada a ver com o perdão lá do seu pecado. Jesus estava falando aqui para os discípulos. O Senhor já pagou o seu pecado lá do passado. Ele já resgatou a mim e a você do império das trevas. Sem preço algum. Pela graça, pela fé em Deus. Algo que não vem de nós, é dom de Deus. Presente de Deus para as nossas vidas. Mas agora nós somos crentes. Agora nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Agora nós não podemos mais viver de picuinha em picuinha. Agora Deus vai permitir que o seu marido, que a sua esposa, que o seu filho, que a sua mãe, que o seu pai, que o seu irmão de igreja, que o seu colega de trabalho fale com você, ofenda você. Deus permite. O nosso convívio, Deus permite que venham ofensas. Mas não é para trabalhar só com o nosso ofensor, não. É para trabalhar conosco. Amém, queridos? Gente, o maior perigo do mundo é o crente cristal. Eu digo que crente cristal não vai subir, não vai ser arrebatado, porque a pressão vai explodir ele. Nós temos que tomar cuidado. Às vezes a gente é um vidro tão fininho que qualquer pressão
estoura. Qualquer situação, quebra. Ai, Jesus, como é difícil ser crente. É muito difícil ser crente, não é fácil não. Não é fácil não. Foi a misericórdia de Deus que fez com que Ele desse o seu único filho para morrer por nós, pelos nossos pecados. Pecados. A Bíblia não diz que Ele deu o seu filho para morrer pelo santinho, pelo bonzinho, pelo maravilhosinho, pelo religiosinho. Ele deu o seu filho para morrer por nós, pecadores. Quando ainda éramos pecadores. Quando ainda estávamos lá no tremedal de lama. Ele olhou e a misericórdia dele, ele foi movido pelo seu coração, pela misericórdia, e disse: ele precisa de salvação. E ele deu o seu filho, ele deu o que ele tinha de mais precioso para morrer por nós. E Jesus veio à terra, exemplo de misericórdia. Exemplo de misericórdia. E essa misericórdia de Jesus se transformava em poder. E hoje, queridos, a igreja de Deus não tem poder, porque não tem um coração misericordioso. Porque é uma igreja que julga, uma igreja que condena. Nós temos o hábito de condenar. Não é verdade? Porque nós dizemos assim: eu não gosto do Isaac. O Isaac fez aquilo, eu não gosto dele. E aí, corta Isaac da minha vida, corta Isaac do meu coração e ainda mato ele dentro dos outros. Sabe como? Falo mal dele para os outros. Se falo mal dele, vamos supor que o Luíde não o conheça. Aí eu falo assim para o Luíde: nossa, olha, tem um rapaz lá na nossa igreja, pensa no camarada que bate na mulher dele. Eu só estou citando ele porque lá é o contrário, tá? Estou brincando, gente. Rari, você não me escutou. Estou brincando. Estou brincando com eles porque eu tenho liberdade para isso. E aí, o Luíde só vai escutando coisa ruim do Isaac pela minha boca. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou matando o Isaac dentro do coração do Luíde. Quando o Isaac conhecer o Luíde, o Isaac já vai ter 2 pés para trás. Perto de mim, esse camarada não chega, não. Quando o Luíde conhecer o Isaac, já vai com reservas, com bloqueios, porque ele já formou uma ideia. Eu já formei uma ideia do Isaac dentro do coração do Luíde. E dentro da mente do Luíde. É assim que acontece? Estou dando um exemplo bem natural, bem banal. Porque acontece assim. E aí, queridos, por que eu falo isso? Amados, eu sou pastora, né? Todo mundo sabe. Às vezes acontece alguma coisa dentro da igreja e o irmão pecou. E o outro lá sabe que o irmão pecou. Porque pecado todo mundo vê, né? Cheira mal longe. Alguns pecados. Porque outros são tão embutidos e tão encapados, tão mascarados, que ninguém vê. E aí, esses que ninguém vê, quem está em volta, né, a pessoa que também está no pecado, acha que está tudo bem, porque ninguém está vendo. Ninguém de fora. Aí, às vezes, fulaninho pecou e todo mundo ficou sabendo do pecado do fulano. Mas o camarada vem ter comigo, deixa o pecado, se arrepende, está ali morto de arrependimento. Não falta quem vem assim: pastora? Pastora não disciplinou fulano. A senhora tinha que disciplinar ele. Onde já se viu, o camarada pecou. Sabe a vontade que eu tenho?
É de olhar para a pessoa e falar: o seu pecado hoje é maior que o dele. Porque você está condenando alguém. Você está sendo juiz de alguém. Nós fazemos isso. Nós achamos que arrependimento precisa trazer a pessoa na frente da igreja e dar 10 chibatadas nela. Sabe? Ela pecou, então vai trazer na frente da igreja, eu vou expor ela, vou chibatar ela na frente da igreja. Não, não, gente. Misericórdia é você não dar o castigo à pessoa que está merecendo. Isso é misericórdia. Arrependimento. O arrependimento limpa tudo. Deus diz lá em Isaías, no capítulo 1, Ele vai falando, dá uma lista de pecado. Cada pecado horroroso, cada pecado cabeludo que o povo estava fazendo. Mas aí Deus diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, porque ainda que o seu pecado seja vermelho como a escarlata, eu o tornarei branco como a pura lã. Sabe o que Deus está dizendo? Você está pecando, mas venha, pois, e vamos conversar. Porque a partir do momento que você se arrependeu, a partir do momento que você veio conversar comigo, o seu pecado pode ser o que for, eu lanço no mar do esquecimento e eu faço tudo novo na sua vida. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus bom e misericordioso. E Ele se fez um conosco, para que nós sejamos igual a Ele. Para que nós manifestemos o amor dEle. Para que nós manifestemos misericórdia. E aí, meus amados, quando isso acontecer, a igreja de Deus, o povo de Deus, vai recobrar o poder de Deus na sua vida. Amém? Vamos ver o justo e misericordioso que andou na terra? Olha só. A doce misericórdia de Jesus, queridos, fez com que Ele ressuscitasse Lázaro, morto há 4 dias. Ele chega no vilarejo. Marta já vem logo acusando ele: Senhor, se o Senhor não tivesse aqui, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, não. Marta já encontrou ele assim, né? Acusando. A palavra de Deus diz que Jesus se comoveu e chorou. E essa doce misericórdia de Jesus ressuscitou Lázaro, morto há 4 dias. 4 dias. Aí você pode me dizer assim: mas Jesus era amigo de Lázaro? Vou te dar outro exemplo. Lá no livro de Lucas, conta que a viúva de Naim, ela ia levando o seu filho morto e chorando, um cortejo. Estava vindo de cá, aquele cortejo, aquele funeral, e estava vindo de cá Jesus. Jesus nunca tinha visto aquela mulher, mas quando ele viu a dor dela, quando ele viu o choro dela, era o único filho que ela tinha, e estava morto. A Bíblia diz que ele tocou no caixão do morto, e o morto levantou. Essa foi a misericórdia de Jesus. Exemplo de misericórdia, Ele dando tudo dele. A misericórdia de Jesus se manifestou em poder, de forma que coxos andaram, cegos enxergaram, mudos falaram. A misericórdia de Jesus, queridos, a doce misericórdia de Jesus, fez com que ele se ajoelhasse diante de uma prostituta pecadora, que os religiosos queriam apedrejar, estavam prontos para apedrejar. Ele olha para ela docemente, e ele diz assim: os teus pecados estão perdoados, vá e não peque mais. Eu vou repetir. O que Jesus disse para a pecadora? Os teus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. Oh, glória a Deus. Aleluia. Esse é o Senhor misericordioso, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso. O único que tem direito de julgar, o único que tem direito de condenar. Ele olha para uma mulher toda errada,
toda pecaminosa, fazendo tudo errado. E ele olha para ela, ele vê nela o medo que ela estava dos religiosos que estavam atirando, queriam atirar pedra nela. Ele vê nela um coração contrito, entende a situação dela e ele diz: perdoados estão os teus pecados, vá e não peque mais. Vá e não peque mais. Essa mesma doce misericórdia de Jesus fez com que ele estivesse ao lado de um ladrão, na cruz do Calvário. E a hora que o ladrão manifesta arrependimento, ele olha para o ladrão e diz: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Essa misericórdia de Jesus fez com que ele tocasse em carne de leprosos, carne podre, e deixasse os leprosos limpos. Amados, nós precisamos, de fato e de verdade, deixar o nosso coração ser quebrado pela compaixão e pela misericórdia. Quando nós temos um coração misericordioso, nós estamos aptos para viver o sermão do monte. Teu irmão te feriu numa face, dá a outra. Teu irmão te pediu para caminhar 1 milha com ele, caminha 2. Teu irmão pediu a capa, dá-lhe também a túnica, dá tudo. Sem analisar quem ele é, sem analisar onde ele pecou, sem analisar onde ele falhou. Nós estamos no mês de ações de graças. O nosso tema do mês é ações de graças. E eu vou falar algo para você. Quando Deus trabalhar no nosso coração de uma forma, dessa forma, e muitas vezes nós fazemos isso, não somos misericordiosos com nós mesmos. Nós nos punimos. Você já parou alguma vez e falou assim: Jesus amado, passei da hora já. Está vendo? Alguma vez você já olhou e falou assim: eu fiz isso e isso errado, eu não vou tomar ceia hoje não. Já fez isso? Quem já fez isso? Já fez isso? Eu pequei, eu estou tão arrependido, Senhor me perdoe. Realmente está. Mas eu não vou tomar ceia não. Eu preciso me punir. Nós não precisamos nos punir, amados. Nós não precisamos. Nós precisamos entender a misericórdia de Deus. A partir do momento que houve arrependimento, nem você pode se punir, nem ninguém pode te punir, porque a tua vida está nas mãos de Deus. Eu quero que você fique de pé, por favor. Nós anulamos completamente o que diz a palavra de Deus em Romanos. A palavra de Deus nos garante que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que crucificaram a sua carne com as suas paixões e as suas concupiscências. A partir do momento que você se arrepende, você está crucificando a sua carne. Você está diante daquele que te perdoa. Você não precisa se punir e nem precisa que ninguém te puna. Paga aí para mim, mamãe, por favor. Eu quero nessa tarde, que já passou, do meio-dia, eu quero nessa tarde que você
Avalie o seu coração. E que você peça para o Senhor te dar um coração misericordioso. Amados, a gente é tentado o tempo todo. Eu esses dias, agora, em breve, eu passei uma situação com uma pessoa. E essa pessoa me feriu muito, 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 mas muito. Feriu a mim, feriu a igreja. E depois eu fiquei sabendo a situação que essa pessoa está hoje. A hora que eu fiquei sabendo, eu comecei a chorar. Eu falei assim, eu vou orar por ela. Aí a minha razão veio assim. Deixa que quando ela estiver no fundo do poço. E na hora, eu falei assim, não foi só a mim que essa pessoa feriu, ela feriu a igreja do Senhor. Então eu vou deixar ela para lá. A gente justifica. Eu estou abrindo meu coração para vocês. Em pequenas coisas. Sabe o que o Espírito de Deus falou na hora para mim? Na hora. Misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais que todas as coisas. O que Deus quer de nós hoje como igreja é misericórdia. Não é sacrifícios. Não é eu ficando jejuando de dia e de noite. Não é eu passando horas de joelho. Porque quando eu tenho um coração misericordioso, eu sou levada ao jejum, eu sou levada à oração. Mas por aquele que está caído, por aquele que está precisando, por aquele que muitas vezes me esbofeteou. Então é essa misericórdia, queridos, que nos leva a oferecer a outra face. E é o que Jesus diz, é o que o Senhor diz na sua palavra, que Ele quer da igreja misericórdia. Misericórdia eu quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais que todas as coisas. Vá me buscar, Ele está dizendo, vá me conhecer. Porque eu não sou como você. Foi o que eu escutei de Deus. Essa palavra que eu preguei hoje, eu preciso dela para a minha vida. Eu preciso dela para a minha vida. E se você nessa manhã, se Deus falou com você, se você precisa liberar perdão para alguém, se você precisa se reconciliar com Ele, com Deus, se você não consegue aplicar a misericórdia, ou se você quer simplesmente que Deus aumente essa porção de misericórdia que tem no seu coração, é hora de nós orarmos por isso. É hora de nós deixarmos o Espírito Santo de Deus nos quebrantar, mudar a nossa vida, mudar o nosso